Ok, nessa terceira e última aula de revisão da nossa notação, nós vamos rever a nossa notação de cálculo, né? Então vamos começar com funções. Funções reais são funções que levam do Rn para o R. E é claro que n pode ser igual a 1, então pode ser do R para o R, que é a função unidimensional, do Rn para R é uma função real multidimensional, mas leva a um número, né? Então, x leva a f de x é um número, né? É um valor real, como, por exemplo, a função objetivo. Né? Funções vetoriais, já não. Leva do Rn para o Rm. Então, o vetor x do Rn leva a um h de x, que é um vetor do Rm. Então, um vetor leva a outro vetor. Ou seja, a gente pode pensar que h é, na realidade, uma coleção de funções reais, h1, h2, hm. Então, h de x leva um ponto, um vetor do Rn, num vetor do Rm, né, que é o valor dessas funções, m funções no ponto x. Nós vamos sempre admitir que as nossas funções, nessa cadeira, que todas as nossas funções são continuamente diferenciáveis, né? Até a ordem que você quiser. Sempre admitiremos isso. Então vamos começar com funções reais unidimensionais, só tem uma variável x, x pertencente ao R. Então, sejam dois pontos, x barra um ponto fixo e outro um ponto variável x, próximo. Então eu quero saber o comportamento da função, sabendo informações no ponto fixo. Isso é muito importante, por quê? Porque em otimização eu faço a coisa iterativa. Então eu estou em xk, quero ir para xk mais 1. Como é que se comporta essa função a partir de xk? Então eu estou em x barra e quero ir para x. Como é que comporta essa função em um ponto próximo? Vamos usar o teorema de Taylor. Então f de x é f de x barra, mais f' de x barra, x menos x barra, mais metade de f duas linhas de x barra, x menos x barra ao quadrado, mais etc. Mais 1 sobre fatorial de n, a enésima derivada em x barra, x menos x barra elevado a n. Então, a aproximação linear, eu trunco essa sequência no segundo termo. Então eu tenho f de x é φ de x barra mais φ de x barra, x menos xn. Φ de x barra, x menos x barra. Então, esta equação é a equação desta tangente, né? É a equação da tangente à curva. Você vê que essa aproximação é muito boa se você da função f, se você estiver próxima aqui do ponto, né? Mas ela piora à medida que você se afasta, né? E é uma aproximação que não tem curvatura. Já a aproximação quadrática, nós truncamos a série no terceiro termo. Então, f de x aproximadamente é f de x barra, mais f' de x barra, x menos x barra, mais uma metade de f duas linhas em x barra, x menos x barra ao quadrado. Né? Então, essa aproximação é essa coisa aqui quadrática. Então, já fica bem, já tem um range de aproximação bem melhor do que a aproximação linear. Então, apesar da aproximação linear ser importantíssima, ninguém pode tirar a importância dela, mas para a otimização, a aproximação quadrática é fundamental, porque é a primeira aproximação, função aproximada, que tem curvatura. Então, essa função tem máximo e mínimo. Quer dizer, se eu quiser usar uma aproximação que tenha, ótimo, né, que tenha mínimo e máximo, a menor ordem que eu posso usar é a aproximação quadrática. Agora, funções reais de múltiplas variáveis, então do Rn, né? Então, a minha aproximação linear vai ser f de x igual a f no ponto x, né? fx barra, a primeira derivada em relação ao x1, quanto variou x1, a primeira derivada em relação ao x2, quanto variou em x2, a enésima, a derivada em relação à enésima variável, quanto variou a enésima variável. Isso pode ser reescrito muito mais facilmente, uma notação muito mais simples, dizendo que f de x é f de x barra mais del f em x barra transposto x menos x barra. Quem é del f de x barra? É o vetor gradiente. Né? Então, del f em x barra é o vetor das primeiras derivadas de f em x barra relativa a x1, x2, etc, xn. Então, é o vetor do Rn,
né, dado por essa expressão, e é um vetor importantíssimo, né? Ele permite que a gente faça uma aproximação linear da função f de x com n variáveis. Mas como eu disse a vocês, em otimização eu preciso de algo com curvatura, então eu preciso da aproximação quadrática. Então a aproximação quadrática é f de x bar mais del f em x barra transposto x menos x barra, isso aqui é claramente a aproximação de primeira ordem, mais metade de x menos x barra transposto, del 2f de x barra, x menos x barra. Esse del 2 de f de x barra é a matriz hessiana. Ou ela é h de x barra ou del 2f em x barra. Eu prefiro essa notação, mas algumas vezes essa notação complica, então eu uso h de x barra. Então é a segunda derivada de f em relação a xi e xj. Então é essa matriz aqui, matriz quadrada. E é claro que del 2f del x1, x2 é a mesma coisa que del 2f dx2, x1. Então é uma matriz simétrica, caríssima de ser calculada em problemas grandes, né? Então, a matriz hessiana é uma matriz das segundas derivadas, ela é simétrica e extremamente cara. Então, no caso de problemas de petróleo e estruturas, é completamente inviável ficar calculando essa matriz repetidas vezes, né? Vamos ter que sair fora disso. Já vamos aproximar agora funções vetoriais. A função vetorial nada mais é do que um conjunto de funções reais. Então, eu posso aproximar cada uma delas linearmente, né, através do seu gradiente, como nós já vimos. Então, isso aqui seria a aproximação linear, né, de uma função vetorial. A gente pode simplificar grandemente essa coisa aqui, ficou meio complicada, usando a notação da matriz jacobiana, né? Então, a matriz jacobiana é essa que está aqui, e pega exatamente esses gradientes transpostos, os gradientes de cada uma dessas funções que compõem a função vetorial. Então, na realidade, é delta de hi d de xj, ou seja, quem manda na linha é a função, não é verdade? Quem manda na coluna é a variável. Então, a matriz jacobiana é a matriz que contém em cada linha o gradiente de cada uma das funções que compõem a função vetorial. Então, com a utilização da matriz jacobiana, a aproximação linear fica muito mais simples de ser mostrada. H de x é H de x bar, mas o jacobiano de H em x bar vezes x menos x bar. Sumarizando, então, nós temos a aproximação linear de funções reais 1D, então f de x bar, mais f' em x bar, x menos x bar. Já se for n-dimensional, já vai ser parecido, f de x bar, mais o gradiente transposto, que é o vetor das derivadas, vezes x menos x bar. E se for função vetorial, também é parecido. H de x é H de x bar, mais a jacobiana, né, que é a matriz das primeiras derivadas de todas as funções que compõem a função vetorial, x menos x bar. As coisas são realmente parecidas. Né? Aproximação quadrática. Se eu tiver 1D, função real de 1D, unidimensional, então é f de x bar, mais f' em x bar, x menos x bar, mais o meio de f duas linhas em x bar, x menos x bar ao quadrado. Né? Se ela for n-dimensional, então vai ser f de x bar, mais delta em x bar transposto x menos x bar, mais um meio de x menos x bar transposto delta 2f em x bar, x menos x bar. Hã? Então, uma noção importante que nós vamos ter que usar em otimização é da derivada direcional. Então, imagine que a gente está no ponto x bar e quer se deslocar para ir para o meu próximo iterando, tudo aqui é iterativo, a partir de x numa certa direção d. Né? Então, eu quero saber como é que se comporta, meu amigo, como se comporta a função f saindo de x e andando na direção d, ou seja, fazendo x igual a x bar mais lambda d. Como é que essa função se comporta? Ela aumenta? Ela diminui? Como é que ela se comporta? Então, vamos considerar essa função, né, e precisamos saber o comportamento de f partindo de x bar. Isto é, x assumindo essa forma, né, x bar igual a lambda d. Onde lambda, d é um vetor direção informado, né,
e lambda é um escalar. Então, observe que f de x barra mais lambda d nada mais é que uma função de lambda. X é fixo, d é fixo, só quem muda é lambda. Então, é uma função real de uma única variável. Então, a derivada dessa função é dado pelo gradiente transposto em lambda d, x barra mais lambda d, vezes d, a direção. Né? Em particular, a derivada no ponto lambda igual a zero, que é no ponto x barra, é chamada de derivada direcional de f em x barra na direção d. Então, é dado por essa expressão, que é simplíssima. Então, a derivada de f em x barra na direção d é o gradiente transposto vezes d. Por favor, lembrem-se disso. Eu vou precisar disso assim umas 500 vezes. Não é? E é muito simples. É só multiplicar o gradiente transposto pela direção. Isso vai lhe dizer se a função aumenta, se essa derivada for positiva. Se ela decresce, eu estou sempre procurando direções de decréscimo. Se essa derivada é negativa, né? Então a função decresce, essa coisa toda. Então essa é uma ferramenta de enorme utilidade. Será usada inúmeras vezes daqui para frente. Já é possível também saber a segunda derivada direcional. Então, a segunda derivada daquela função φ, função de lambda, nada mais é do que d transposto d2f, a matriz hessiana d. Né? Então, em particular, no ponto x barra, lambda igual a zero, tem-se que a segunda derivada direcional em x barra na direção d, que é φ duas linhas de zero, é d transposto d2f de x barra d. A gente vai precisar uma vez disso, só uma vez nesse curso, a gente vai precisar calcular a segunda derivada direcional, ok? Bom, vamos ver algumas derivadas que nós vamos precisar, produtos de vetores e matrizes. Então, seja φ de x metade x transposto a x. Isso é uma forma quadrática, né? Onde x pertence ao Rn e A de Rn por n simétrico. Isso aqui é um número, né? Então é possível mostrar que o gradiente desse animal nada mais é do que AX. E a hessiana desse animal é A. Então isso é importantíssimo, tá? E é muito simples de lembrar. Então é só você comparar com metade de AX ao quadrado. A primeira derivada é AX, esse A minúsculo, né? E a segunda derivada é A. Então é muito simples de lembrar disso. Isso aqui, a forma quadrática, é o parelho aqui dessa função com uma única variável. Né? Então, é essencial a gente se lembrar disso, que a derivada dessa forma quadrática é AX, o gradiente é AX, e a hessiana é a própria matriz A, matriz da segunda derivada. Já no caso de um produto escalar, né, φ de x e y, x transposto y, x e y todo Rn, isso aqui é um número, né, o produto escalar, o gradiente em relação a x, ou seja, as derivadas em relação a x, é y. E o gradiente disso, ou seja, as derivadas em relação a y, é x. Não é x transposto não, hein, cara? Cuidado que isso dá vontade de botar x transposto, mas não é não, é x, é o próprio x. Bom, agora vamos ver o método de Newton. Veja mesmo, o método de Newton para resolver equações não lineares e sistema de equações não lineares. Não posso tirar a importância que tem o método de Newton para a gente. Tudo para a gente vai usar o método de Newton. Mas a importância é muito maior do que isso. Nós vamos usar o método de Newton para dizer a você como é que a gente constrói métodos numéricos para resolver um problema de otimização. Então prestem atenção aqui. Né? Então seja g de x que leva do R ao R. Então é uma função unidimensional. Né? Uma função única de única variável. E seja achar a raiz dessa equação, ou seja, achar x tal que anule g. Então a primeira coisa a considerar é que, num caso geral, não tem método fechado. Certo? Não existe método fechado para resolver isso. Então a gente vai ter que resolver de forma iterativa, ou seja, eu vou gerar uma sequência de pontos xk que convergem, devem convergir, por favor, convirja para a raiz. Então, seja um ponto xk dessa sequência, eu quero saber como eu gero o meu próximo estimador. Aí, como é que eu faço isso? Aí sim, isso é importantíssimo, é de Newton, mas é muito mais importante em geral. Então, a primeira coisa que você faz é gerar um modelo simplificado. Você não sabe achar g de x igual a zero. Então, o que é que você faz? Você gera um modelo aproximado, simplificado de g de x no entorno de xk, de tal forma que ele possa ser resolvido exatamente no número finito de passos. Então, aqui eu vou fazer minha aproximação linear. E vamos achar o nosso estimador, o nosso próximo
ponto da sequência, que é o ponto que resolve esse cara. Então, a gente resolve o modelo simplificado e a solução é o meu xk mais 1. Então, tirando xk mais 1 daqui, xk mais 1 é xk menos g de xk sobre g' de xk. Então, isso aqui é o passo de Newton, tá? Então, você vê que a aproximação quadrática é da tangente. Então, o nosso próximo ponto da sequência é a solução quando esse cara encontra aqui o eixo do x, né? Então, esse seria meu novo ponto. O meu próximo ponto seria já muito próximo da solução da raiz. E o que diz? Bom, é possível mostrar que se o ponto inicial dessa sequência estiver próximo da solução, o método de Newton converge quadraticamente para a solução. É um dos únicos métodos que eu conheço com convergência quadrática. No entanto, se o ponto estiver muito longe da solução, esse método pode divergir. Esse é um problema, né, do método de Newton. Ele métodos muito sofisticados, muito rápidos, sempre não são muito robustos. Então, se você estiver longe da solução, muito longe, se o ponto inicial estiver muito longe da solução, não só você pode não convergir, você pode divergir. Então, seja agora resolver um sistema de n equações não lineares a n incógnitas. Não é mais uma equação, é resolver um sistema. Então, você já resolveu o sistema h1 de x igual a 0, h2 de x igual a 0, hn de x igual a 0. Né? Então, eu vou definir aqui a minha função vetorial, h1 até hn, e o problema é AXX tal que H de x igual a 0. Então, vamos construir um método numérico para resolver isso de forma absolutamente análoga à que a gente fez no caso unidimensional. Então, eu venho aqui e faço um modelo simplificado, H de x é H de xk mais o jacobiano vezes x menos xk. Essa é a solução aproximada, linear aproximada. E o meu novo ponto é aquele ponto que resolve o problema aproximado. Por isso que o problema aproximado tem que ser o mais aproximado possível, o modelo aproximado, mas que você possa resolvê-lo de forma exata num número finito de passos. Né? Se não conseguir resolver, não adiantou de nada simplificar. Né? Então, o meu próximo ponto está na solução desse modelo simplificado, que é isso aqui. Eu multiplico pela inversa da hessiana e tiro que xk mais 1 é xk menos o inverso da jacobiano, vezes h de xk. Né? Então, xk mais 1 é xk menos o inverso da matriz jacobiana em xk, vezes h de xk. Então, isso aqui é que é o meu passo de Newton. Funções convexas. Né? Então, seja uma função do Rn para o R, ela é convexa se f de lambda1 x1 mais 1 menos lambda x2 é lambda de f de x1 mais 1 menos lambda f de x2. Isso aqui é o segmento de reta que une x1 a x2. Tá? Então, isso aqui é isso aqui, daqui para cá. Então, f disso nada mais é do que a função daqui para cá. Já isso aqui é essa corda. Tá? Então, o que isso aqui está dizendo é que a função é convexa se toda vez que a função se encontra abaixo da corda. Tá? Então, isso aqui é a definição da função convexa. Quais são as propriedades? O conjunto x tal que f de x é menor do que alfa, é menor ou igual a alfa, isso é uma restrição de desigualdade. Né? Então, esse conjunto viável em relação a essa restrição é convexo. Daí por que foi chamado de função convexa? É porque isso aqui é convexo. F de x é sempre maior do que f de x mais delta f de x barra transpor x menos x barra. Isso aqui é a aproximação linear. Então, isso é, a aproximação linear sempre subestima a função. A propriedade miserável é que a hessiana de uma função convexa, a matriz hessiana, é positiva definida para todo x. Essa é uma propriedade miserável das funções convexas. Um mínimo local é também um mínimo global, e se o gradiente for zero, então x é o mínimo global dessa função.